Caldas Novas se recupera do temporal do fim de semana. A cidade sofreu com vários estragos. O teto de uma farmácia desabou. O vendaval também trouxe prejuízos para vários laboratórios do IF Goiano em Rio Verde. E o governo de Goiás apresenta as regras da Previdência que vão ser votadas na Assembleia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Vem comigo que o Jornal Anhanguera, segunda edição, só está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora são 7 horas e 17 minutos. O dia foi de muito trabalho em Caldas Novas, no sul do estado. Depois do temporal que causou transtornos e destruições, teve rajadas de vento de mais de 60 km por hora e hoje foi difícil para se recuperar. Vamos ver. O trabalho se estendeu durante todo o dia. Os bombeiros de Caldas Novas fizeram o corte das árvores que caíram durante a chuva que atingiu a cidade. Cerca de 20 militares trabalham desde ontem para conter os estragos. O temporal que atingiu Caldas Novas causou alagamentos e destruição em vários pontos. Moradores registraram chuva de granizo na cidade. Chovendo granizo. Também houve queda de postes e falta de energia. Alguns semáforos ficaram apagados, dificultando o trânsito. A força do vento, que chegou a 60 km por hora, chegou a movimentar a roda gigante que fica no centro da cidade. A ventania também arrancou coberturas de prédios e fachadas de lojas. O teto desta farmácia desabou durante a chuva. Funcionários e clientes estavam no local, mas ninguém se feriu. Os moradores desta casa também saíram ilesos. Parte da residência foi levada pela chuva momentos antes deles chegarem em casa. Quando eu cheguei, que eu deparei com essa casa desse estilo, eu fiquei assim muito sentido, né? Dói muito no coração da gente. O temporal destruiu parte do telhado, da parede e também o muro desta casa. Os escombros ficaram espalhados pelo local. E com a previsão de mais chuva aqui para Caldas Novas, o medo dos donos é que o restante da casa também venha a desabar. Nós agora estamos tentando remover o telhado e posteriormente nós vamos remover as madeiras para que a gente possa evitar maiores tragédias aqui nesse local. Que tristeza, né? A gente fica aqui na torcida e não foi só lá, no sudoeste, em Rio Verde. Um vendaval atingiu prédios e destruiu pelo menos 15 laboratórios do IF Goiano. Esses 3 pavilhões foram os mais afetados pelo vendaval. Essa parte de trás aqui foi a mais atingida. Aqui a estrutura metálica está toda retorcida, telhas no chão. Um prejuízo muito grande, principalmente para as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas aqui nesse bloco. Ao todo, mais de 300 projetos. Nós temos muitos equipamentos de alto custo, né, que podem ter sido danificados. Essa avaliação a gente deve fazer essa semana, né, esperando esse equipamento secar, chamar um técnico para poder fazer a avaliação antes de ligar. 15 laboratórios tiveram que ser esvaziados e outros 20 estão comprometidos. Esse vídeo feito no momento da chuva mostra a água entrando nos laboratórios pelo teto. Vários equipamentos foram danificados. No laboratório de bioquímica e metabolismo animal, os aparelhos ficaram encharcados e várias pesquisas perdidas. É por volta de R$60 mil cada equipamento desse. Então é um prejuízo, se tiver sido estragado, é um prejuízo muito grande. Estudantes e professores passaram o dia todo tentando salvar aparelhos e pesquisas. Nós estamos trabalhando de uma maneira muito rápida para que as instalações sejam rapidamente recuperadas, a fim de minimizar um pouco esses prejuízos. A terça-feira vai ser de sol, mas com previsão de chuvas isoladas em todo o estado e alerta para os temporais, principalmente no fim da tarde em todas as regiões. Volume maior de chuva em Catalão e Goiânia. Em Morrinhos, a temperatura chega a 33 graus e em Porangatu, calor de 36. Mas o tempo segue seco, viu, gente? Agora, às 7 horas e 17 minutos, o maior distrito agroindustrial do centro-oeste do Brasil sofre com a falta de manutenção e também de infraestrutura. Há 10 anos, o DAIA de Anápolis não recebe nenhuma empresa nova. E o problema mais recente agora é a falta de água.
A buraqueira tomou conta dessa rua no distrito agroindustrial de Anápolis. Todos os dias, dezenas de caminhões passam por aqui carregados. Tá ruim, já faz tempo que tá desse jeito aqui e não arruma de jeito nenhum. É prejuízo, com certeza, né? Com certeza. O meu colega mesmo, a viagem passada, explodiu um pneu dele por causa do buraco aqui. Na semana passada, por causa da crise no abastecimento de água na cidade, indústrias reduziram a produção e outras anunciaram férias coletivas para os funcionários. Mas o vice-presidente da Associação de Indústria e Comércio diz que a falta d'água não é o único problema. A capacidade de fornecimento de energia elétrica também atrapalha o crescimento do DAIA. As empresas que têm necessidade de expandir, o Estado não dá conta de suprir a demanda de energia. Outra questão é a falta de áreas para a instalação de novas empresas. Segundo a ACIA, há 10 anos o DAIA não recebe nenhuma indústria de grande porte e a falta de atrativos pode colocar em risco o desenvolvimento do maior distrito agroindustrial do Centro-Oeste. São 151 indústrias e mais de 20 mil trabalhadores. Este ano, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás retomou o projeto de expansão do DAIA em um terreno de 13 alqueires. Mas a área ainda não tem rede de água e esgoto nem energia elétrica. A expectativa está na área de 800 mil metros quadrados na plataforma logística multimodal, liberada pelo governo do estado para a Codego em agosto e que já tem a infraestrutura pronta. O tempo do desenvolvimento é um, o tempo do governo é outro. E eles precisam caminhar juntos. Não adianta nada se orgulhar tanto do desenvolvimento do DAIA que a gente tem aqui no estado e não fazer o mínimo de manutenção. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, disse que tem tomado medidas para revitalizar o DAIA. Entre elas, abrir licitação para asfalto e ciclovia. Sobre o DAIA 2, a plataforma multimodal, o processo de integração de áreas está em andamento. A Enel disse que todo pedido de ampliação ou ligação de energia é atendido dentro dos prazos que são exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica e que em setembro concluiu uma ampliação da subestação do DAIA. E a gente viu que não tem resolvido, né? Vamos ficar de olho nessa situação. Agora, 7h23, vamos falar agora sobre a investigação do caso das meninas que foram sequestradas e estupradas em Rio Verde. O major da Polícia Militar, suspeito do crime, está preso desde quarta-feira passada. E a gente se pergunta, como será que estão essas meninas e a avó delas que foi amarrada pelo suspeito no dia do crime? A Lara Leão vai conversar ao vivo agora com a gente, ela que está em Rio Verde. Lara, afinal de contas, como elas estão, que acho que é a preocupação de todo o estado, né? Boa noite. Elas ainda estão muito abaladas. Boa noite para todo mundo. As meninas de 11 e 12 anos estão sendo acompanhadas por psicólogos e as sessões são sempre assistidas pela Polícia Civil. Amanhã elas tentam retomar a vida, vão para a escola e a avó delas também ainda muito assustada, toma antidepressivos e agora a família decidiu se mudar da casa para tentar esquecer o crime, tentar esquecer tudo que viveram na noite do crime. A Polícia Civil deve concluir o inquérito até o fim dessa semana e passar tudo para o judiciário. O principal suspeito do crime é Cristiano Damasceno, policial militar de 45 anos. Ele foi exonerado do cargo de comandante da Polícia Civil, de acompanhamento especializado e segue preso em Goiânia. A Polícia Civil investiga agora se ele estaria envolvido em outros crimes semelhantes e se já fez outras vítimas. Thaís? Muito obrigada, Lara. Qualquer novidade, só nos acionar. Teve tumulto no fim de semana no presídio de Planaltina de Goiás. Presos de uma ala fizeram um quebra-quebra, segundo o Sindicato dos Agentes. Este presídio é considerado de segurança máxima. Foi inaugurado há menos de 2 meses. Ao vivo de Lusiânia, eu vou conversar agora com a Ana Caroline Mota, que vai contar pra gente que essa, Ana, não foi a primeira vez que isso aconteceu em tão pouco tempo, né? Boa noite. Pois é, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. E segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, o que motivou essa confusão foi uma reclamação dos presos sobre a falta de materiais para higiene pessoal. As imagens, como a gente pode mostrar agora, segundo o Sindicato dos Agentes, mostram o momento do tumulto. Como a gente pôde ver, alguns blocos de concreto espalhados pelo chão e camas que foram destruídas. Por outro lado, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária nega que essas fotos sejam do tumulto, mas confirmam que no fim de semana um grupo de detentos se revoltou
contra parte dos agentes penitenciários. Thaís, sobre a reclamação, a diretoria diz que semanalmente kits com materiais para higiene pessoal são distribuídos, sim, e disse também que a situação de distribuição da água na unidade está normalizada. Thaís. Obrigada. Presídio de Segurança Máxima, tão recente, né? Precisa acompanhar isso bem de perto. Obrigada, viu, Lara? A gente vai ver a seguir que o governo apresenta a proposta final da reforma da Previdência de Goiás. Agora são 7h27, a gente volta já já. 7h29, o governador Ronaldo Caiado apresentou hoje a proposta final da reforma da Previdência de Goiás. O John William acompanhou a entrega do texto ao presidente da Assembleia Legislativa e a gente vai conversar com ele ao vivo, porque isso vai mexer na aposentadoria de milhares de servidores, né, John? Tá todo mundo preocupado com isso e o que todo mundo quer saber é quais são as mudanças que foram apresentadas. Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todo o Estado. O governo está mudando regras, por exemplo, de idade mínima, tempo de contribuição e apresentando também algumas regras de transição para quem já está perto de se aposentar. Para apresentar essas propostas de mudanças, o governo também apresentou que números do Estado de déficit, de números negativos. Diz que no fim do ano, as aposentadorias dos servidores estaduais terão um déficit de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Por isso, a importância dessas mudanças. Segundo o governador, tem mais servidores aposentados do que em atividade. A gente vai ver agora os principais pontos que devem mudar caso essa proposta seja aprovada. E não mais em 80% dos maiores salários. O tempo mínimo de contribuição para receber o último salário integral vai aumentar para 40 anos. Pelas regras atuais, seriam 30 anos para mulheres e 35 para homens. Se quiser, o servidor pode se aposentar com 20 anos de contribuição, mas recebendo apenas 60% do salário integral a que teria direito. Cada ano a mais trabalhado, o benefício aumenta 2%. A idade mínima para mulheres passará de 55 para 62 anos e dos homens de 60 para 65. Os policiais civis e militares vão ficar de fora dessa proposta de reforma da Previdência Estadual, porque já existe um projeto no Congresso que está sendo discutido e que vai contemplar todos os policiais do país. Já as prefeituras do interior do estado estão contempladas neste projeto, só que cada prefeitura vai ter que mandar para cada Câmara Municipal um projeto de lei pedindo para os vereadores autorizarem a adesão a essas regras da reforma da Previdência Estadual. E agora esse projeto segue para a Assembleia Legislativa, para a discussão dos deputados. Vai ter muita polêmica, Thaís, e muito debate em torno destas regras. Certeza, John, muito pano para manga e a gente vai estar de olho acompanhando. Uma boa noite para você. Agora, 7h32, Catalão, no sudeste goiano, tem um polo de confecção de roupas íntimas. E para os empresários e trabalhadores das confecções, o fim de ano, claro, é sempre aguardado com otimismo. É o melhor período de vendas para o setor. A ordem é finalizar os últimos pedidos e despachar as encomendas que vão para várias regiões do Brasil. Olha, só nessa confecção aqui são 50 funcionários. Outras 15 costureiras trabalham em casa, em regime de terceirização, reforçando o time para poder entregar a tempo todos os pedidos de fim de ano. O aumento dos pedidos na confecção deve ser 20% maior que no mesmo período do ano passado. A gente tem bastante expectativa para esse final de ano, que o nosso Natal é muito bom, é uma época muito boa de vendas para nós. Nesta outra confecção de lingerie, as costureiras também estão tendo muito trabalho. A produção daqui abastece as lojas da região e também vai para cidades de 5 estados. É, sem dúvida, um dos presentes preferidos das mulheres. E para as confecções, é claro, bom mesmo é se o ano tivesse mais datas em que os pedidos fossem tão bons assim. Essa época agora de novembro, dezembro, é onde a gente trabalha bastante para recuperar os outros meses que fica mais parado. 2 crianças foram assaltadas e agredidas enquanto brincavam numa praça de Jataí. Um dos meninos chegou a levar um soco no rosto.
Os dois irmãos estavam brincando numa praça e, na hora de voltar para casa, foram abordados por um rapaz. Durante o assalto, o agressor acertou um soco no rosto da criança de 8 anos e agrediu outro de 10 anos no braço. Nós conversamos com a mãe dos garotos, que preferiu não ser identificada. Os dois chegaram aqui em pânico, chorando, aos berros, até porque o meu filho, que teve o rosto cortado, tem só 8 anos. O assaltante levou apenas um fone de ouvido. Um dos meninos conseguiu escapar com o celular que estava no bolso. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência, tentou localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Os meninos ainda disseram à mãe que o rapaz já foi visto outras vezes no setor. Eu tive informação que é um menor problemático, que tem envolvimento com drogas. Nada justifica violência, ainda mais com criança. Olha, agora a gente mostra uma cena chocante. Crime ambiental no Rio Meia Ponte, no município de Piracanjuba. Muitos peixes mortos. É na altura do povoado do Rochedo, região onde tem uma usina hidrelétrica. O rio ficou coalhado de peixes mortos. Os moradores disseram que as mortes começaram sexta-feira passada. O motivo seria a seca do rio, que vem sofrendo com assoreamento. Um carro invadiu uma loja de celular em Catalão. Segundo a polícia, o motorista furou o sinal, bateu num outro veículo e foi parar dentro da loja. Ninguém ficou ferido. Uma vaca caiu dentro de uma piscina desativada numa fazenda entre Goiandira e Nova Aurora. Os bombeiros usaram cordas e uma rampa de madeira para conseguir retirar a vaca, que foi entregue ao dono. Faltam 12 dias para que Goiás seja representado na bancada do Jornal Nacional pelo Matheus Ribeiro. E junto com vocês, a gente aqui de casa, todo mundo, estamos nessa contagem regressiva. É para marcar essa espera que vamos fazer uma retrospectiva. Nos próximos dias, vamos relembrar reportagens feitas pela TV Anhanguera e que fizeram parte dos 50 anos do JN. Em Goiás, a cidade devastada pela chuva. Dezembro de 2001, a enchente do Rio Vermelho destruiu mais de 200 anos de história. Eu perdi minha casa. A cidade de Goiás tinha acabado de receber o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. 240 casas foram atingidas, 70 eram tombadas pela Unesco. Caso Celobar. Em 2003, o contraste radiológico usado em exames foi apontado como a causa da morte de 13 pessoas no país. 11 casos foram em Goiânia. O laboratório responsável pelo Celobar no Rio de Janeiro foi interditado porque não apresentou laudo de controle de qualidade. Março de 2009, um avião roubado em Lusiânia foi atirado no estacionamento de um shopping da capital. O piloto e a filha dele, de 5 anos, morreram na hora. O monomotor caiu no estacionamento do shopping e danificou mais de 20 carros. O JN também apresentou ao Brasil a pequena Yumi, uma goianinha apaixonada pelos bichos. Parece que aqui todo mundo se entende, fala a mesma língua. Fofura e coragem que encantaram os brasileiros. Tchau, Cobinha. Tchau, beijo. Uma boa noite para você. A gente encerra com imagens de Jataí. Obrigada pela companhia.